Hello, explorer! How are you? I hope you're well. Today we're going to start our journey with this beautiful view of the Nile River, and you will watch this video here. If you've ever dreamed of exploring ancient Egypt, longed to follow in the footsteps of the pharaohs, or imagined the desert sun setting over the emerald Nile, you're ready to step aboard a Nile River cruise. For over 5,000 years, the Nile has been the lifeblood of Egypt, and there's simply no better way to experience that wealth of Egyptian history, culture, and architecture than on a Nile River cruise. The Nile is a wonder in its own right, the wellspring of civilization in ancient Egypt and northern Africa for the last 10,000 years. In a desert region where it only rains a few times a year, the Nile is the only consistent source of water to sustain the necessities of civilization, such as agriculture and drinking water. The Nile River is the longest in the world, at 6,695 kilometers. For good reason. Most of the great cities and wonders in ancient Egypt and neighboring Sudan were built along its banks. Alright, this video is 19 minutes long, but we already have everything we want for this lesson, right? Talk a little bit about the Nile River. The Nile River is this very beautiful river you're seeing here. A very important river for Egypt, right? É o rio Nilo, moçada. Ele é muito importante. O Egito só conseguiu existir, só consegue existir por causa do rio Nilo, por causa do Nile River. Tem aquela frase clássica: o Egito é uma dádiva do Nilo. Quer dizer que frase muito interessante, porque se você parar para pensar, essa frase em inglês é Egypt is a gift of Nile. Gift é uma coisa que present. Então, o Egito é um presente do Nilo. Como assim, teacher? Um presente. Ora, a vida nesse local só foi possível por causa da existência do Nile River, do rio Nilo. Certo? Então, o Egito seria como se fosse um presente que o rio deu. Porque sem o rio, nada disso existiria. Ok? Então, passada essa nossa conversinha aqui inicial, entre no modo aula, põe aqui nos comentários se você está no modo aula. Bora cá, por favor, cheers. Notebook pencil case. Você dar uma estudada, deixar de lado que a gente vai ter que fazer algumas coisinhas. E abre na page 76, porque nós vamos começar com a música Keep Your Culture Strong. Ok? Vamos começar com a música. A música da unidade mantém a sua cultura forte. Vamos pegar o listening lá. Você já sabe como pega o listening. Eu já deixei no jeito aqui. Você sabe que você pode fazer pelo CD, pelo aplicativo ou pelo site. Eu estou fazendo pelo site. Activity 4. Listen, read, and sing. Keep your culture strong. Knowing your history is important. Holding on to your culture is an excellent thing. Knowing your history is important. It's up to you to keep your culture strong. What special art does your culture bring to our world? What special thing does your family bring to our world? Weaving, learn to do it. Storytelling, learn to tell it. What brings your culture pride? Knowing your history is important. Holding on to your culture is an excellent thing. Knowing your history is important. It's up to you to keep your culture strong. What special art does
does your culture bring to our world? What special thing does your family bring to our world? Embroidery? Learn to sew it. Sculpture? Learn to sculpt it. What brings your culture pride? Your grandparents may seem old to you, but they know a thing or two. Knowing your history is important. Holding on to your culture is an excellent thing. Knowing your history is important. It's up to you to keep your culture strong. Muito bem. Essa foi a música, então vamos dar uma analisadinha rapidinho na letra, tá? Knowing your history is important. Aqui já tem aquela gramática que a gente aprendeu. Lembre-se de que a música da unidade ela é construída com base no vocabulário e na gramática. Ele pega o vocabulário, pega a gramática, junta e põe numa música. Né? Basicamente o que eu faço nas histórias, né? Não sei se você percebeu, mas se você aprender uma palavra no início da aula, ela é usada na história. Se você aprender um item gramatical no início da aula, esse item também é usado na história. Eles fazem isso também para você fixar melhor aqui na música. Então, knowing your history is important. O que é importante aqui? Conhecer a sua história. Então, knowing, que é o verbo to know, ele está como sujeito aqui, entendeu? E é o nome de uma ação. Conhecer a sua história é importante. Holding on to your culture is an excellent thing. Então, manter a sua cultura é uma coisa excelente. It's up to you to keep your culture strong. É muito legal esse início aqui que ela fala It's up to you. Quem conhece aquela música New York, ele canta assim, ó. It's up to you, New York, New York. O que é It's up to you? É meio que assim, ó. A bola tá com você. Agora é com você. Então é com você. Tipo, tá com você a responsabilidade de manter a sua cultura forte, your culture strong. Por exemplo, what special art does your culture bring to our world? Qual arte especial a sua cultura traz para o nosso mundo? What special thing does your family bring to our world? Qual coisa especial que a sua família tem? É embroidery? Não, desculpa, tô aqui em cima. É weaving? Tecelagem? Então, learn to do it. Aprende a fazer a tecelagem. Né? It's up to you. A responsabilidade está com você. Certo? Storytelling. Então, sua família é boa de contar histórias. Learn to tell it. Aprenda a contá-las. Aprenda a contar. What brings your culture pride? O que traz para sua cultura orgulho? Fala assim, olha... Estou muito orgulhoso de ter isso da minha cultura aqui na minha família ou do país mesmo, certo? Nós temos coisas muito bonitas no Brasil, certo? Festa junina eu acho muito bonita visualmente, principalmente eu acho, né? Carnaval, algumas coisas de certa forma são bonitas, certo? Com bastante cor. Frevo é uma coisa bonita. Nosso folclore, que é muito bonito, certo? Os bichos do Brasil, né? Os bichos, eu digo, do folclore. Né? Então, nossa cultura, principalmente a cultura do Brasil, que eu acho bonita, é receber bem os estrangeiros. Eu acho que um estrangeiro, ele é uma pessoa que precisa muito dessa recepção. E eu não conheço povo melhor no mundo para receber estrangeiro. Se o cara é estrangeiro tentando falar português, pode até ser que tenha uma risadinha, o cara tá falando meio diferente, assim, que eu já ouvi alguns relatos. Mas assim, eu arrisco dizer, 95% das vezes não é na maldade. O brasileiro gosta de estrangeiro. Gosta. Certo? Às vezes eu acho que até gosta demais. Porque ele
deixa os próprios brasileiros meio de lado. Mas isso é uma qualidade. Tratar bem os que são de fora. Quem está de fora perdeu algo que fazia parte dele, que é a pátria. Certo? Então fazer ele se sentir bem é muito importante. Embroidery. Você deve ter visto essa palavra e você deve ter falado, teacher, what? Embroidery é bordado. Gente, eu fico pensando, costurar, tecer, tem um monte de coisa. Bordado, sabe? Bordadinho? Bordado. Acho que tem aluno que faz, né, Dani? Embroidery. Se a sua família faz isso, learn to sew it. Aprenda a costurar, fazer os bordadinhos, gente. Aprende. Você manter essa cultura é legal, sabe? Você vai passando para as pessoas, ensinando. Gente, tudo que você aprender, que seja interessante, ensina pro outro, de graça, de graça. Ensina assim, ó. Aprendi, ensina, aprendi, ensina. Porque assim o mundo ele vai avançando, sabe? Eu acho que você aprendeu, eu aprendi como conseguir um pet neon no, lá nos Adopt Me de um jeito mais fácil. Ensina todo mundo que você souber. Não fica, não, eu vou mandar esse segredo. Não, uma hora ou outra alguém vai descobrir. Então, assim, é melhor você contar, você espalhar conhecimento, ok? Sculpture, será que sua família sabe sculpture, fazer uma escultura? Então aprenda a a esculpir. Aí nessa hora que ela fala, your grandparents may seem old to you. Então os seus grandparents, que são os seus avós, até que eles podem parecer velhos pra você, né? But they know a thing or two. Então, mas eles sabem uma coisa ou outra. Quer dizer, eles sabem algumas coisas. Você devia valorizar eles, né? Ok? Algumas questões importantes para você refletir. What special art does your culture bring to our world? Qual arte especial a nossa cultura traz para o mundo? Eu falei um monte, né? What special things does your family bring to our world? Será que sua família tem alguma tradição? What would you like to learn to do? Você gostaria de aprender alguma coisa? Gente, você também pode criar uma tradição. Por exemplo, tem alunos que tocam piano, tem alunos que tocam bateria, lutam, fazem uma luta. Vocês, de certa forma, estão começando uma tradição. Vocês podem ensinar os seus filhos, vocês podem ter filhos um dia, né? Vocês podem ensinar, aí os seus filhos ensinam os filhos dele, que vão ser os seus netos, se eles tiverem, tudo. Então, o que acontece? Você também é responsável por criar culturas. Então, por isso que é importante você criar uma cultura de algo que você goste. Imagina, sua família ser conhecida como a família que mais joga Minecraft no Brasil. Então, se isso é uma coisa importante para você, pode ser uma tradição. Teacher, mas não sei se Minecraft vai durar para sempre. Não, tudo bem. Mas talvez então a família que joga videogame, né? Ou a família que toca piano. Então a família da pessoa começou com a Dani e daqui um monte de geração vai, generation, qual vai ser a tradition? Playing the piano. Certo? Então, beleza, vamos partir pro vocabulário e depois a gente vai para a história. Dancing in Roblox is weirdly funny. Então, o que é weirdly funny? O que é estranhamente engraçado? Dancing, que é dançar. De novo, gente, presta atenção que o nome da ação ele está meio que fazendo a ação. Aqui no caso não é fazendo a ação. Ele está como sujeito da ação, certo? O que é weirdly funny? O que é extremamente engraçado? Dançar, ok? Você poderia mudar isso aqui para my cousin, certo? Meu primo é estranhamente engraçado. Daria certo. Então, essa posição de agente não, caramba, de sujeito, cabecinha. Gente, esse Roblox guy aqui tá doidão, né? Essa posição de sujeito aqui, ela está sendo ocupada pelo dancing, certo? E aí a gente está atribuindo uma característica ao fato de dançar. Dançar no Roblox é o quê? Extremamente engraçado. Knowing about my past helps me build my present. 2 segundinhos para as pessoas acharem a
foto escondida? Já acharam? Beleza. Então, conhecer sobre o meu passado me ajuda a construir meu presente. Essa frase foi falada pela Laís. Ela parafraseou alguém, não lembro quem. Né? Então, fica o crédito para a Laís aí. Conhecer sobre o meu passado me ajuda. O que que me ajuda a construir meu presente? Conhecer sobre o meu passado, certo? Inclusive, eu poderia ter grifado tudo, porque o sujeito aqui, na verdade, é tudo isso, ó, conhecer sobre o meu passado. Mas o coração do sujeito é knowing, conhecer, certo? É isso que me ajuda, conhecer que me ajuda a construir o meu presente, certo? Então, para você entender por que você fala português, por que você age de um jeito, por que você toma banho todo dia, você tem que saber o seu passado. Pô, você fala português por causa dos portugueses. Pô, você toma banho todo dia por causa, primeiro, do clima, né? Mas esse clima também, e esse hábito também é uma consequência dos indígenas, que tomavam bastante banho. A Alemanha, por exemplo, não toma banho tão frequentemente quanto a gente. Cuidado. Playing the Arsenal Adopt Me crossover blew my mind. Então, jogar o crossover, né, que é quando você mistura duas coisas, de Arsenal e Adopt Me, blew my mind quer dizer que fez assim na minha cabeça, ó. Que eu falei, nossa, cara, que da hora, tipo, nossa, tipo, literalmente seria, explodiu a minha cabeça, quer dizer, nossa, cara, achei muito louco, blew my mind, ou assim, achei muito bizarro, sei lá, esquisito. Né? Tem essas acepções. O emoji do Mind Blow, né? Do Blow My Mind seria esse emoji aqui, ó. Meu Deus, cara. Vamos ver, tem esse GIF aqui desse cara muito louco. I bought the cursed mummy skin in Roblox. Eu comprei mummy. Nesse caso é múmia. Skin da múmia, né? Mummy skin. Eu comprei a skin da múmia cursed. Amaldiçoada. Então, curse pode ser xingar, curse, mas também pode ser amaldiçoar, né? Amaldiçoar, xingar é bem parecido, né? Mas aqui cursed quer dizer que é amaldiçoado. Também vai fazer parte da nossa historinhas de dragões, certo? Eu vou abrir aqui então o roteirinho, porque agora é hora de história. Ó, agora é hora de história. Good morning, everyone, said Moana. How are you girls? Are you fine? Do you sleep well? You're here in Egypt. How are you, Snow White? Are you feeling better? Well, said Snow White, I guess so. Guys, said Snow White, did you see spiders yesterday when we were almost asleep? Spiders, said the girls. No, we didn't see any spiders. No one saw any spiders. Which kind of spiders? They asked. Like Roblox spiders, remember? I think I saw them. Well, anyway, okay. Never mind, never mind. Um, 11 said, Snow White, don't worry about that, you know? You will feel better after eating breakfast. You know what? Seeing all those spiders might have left you confused and hungry. So let's just eat breakfast, okay? Alright, let's go eat breakfast. Hey guys, hey everyone. Hello, good morning. The boy said good morning, the girl said good morning. Let's eat breakfast, okay? So today we're going to eat a food called tameya, okay? I hope you like it. And everybody liked, but Demogorgon. Demogorgon didn't like that much. But the other friends, they did like. Then Nerfertiti took them and she said, okay guys, now that we ate, after eating, we're going to the Karnak temple. And they arrived in the Karnak temple. Guys,
The Karnak temple is the biggest temple in Egypt. Alright? Here you will find the Great Hypostyle Hall. Okay? This hall has 5,000 square meters and 134 columns. There is a holy lake. There is a lake that is sacred here. Okay? And these 134 columns, which are already written here, they're made of papyrus. Okay? And everyone was like, wow, we're impressed. Look how big this is. Oh my goodness. Now we're going to see the Hatsheput obelisk. What? Asked Cinderella. What is the Hatsheput what? And Eleven explained. Ariel, come with me. Explain that. Every girl needs to know who was Hatshepsut, especially the girl, but I think everyone actually should know who was Hatshepsut. Then they arrived in the Hatshepsut obelisk. Hatshepsut obelisk is the biggest obelisk in Egypt, right? In the Karnak temple. And why was she important? Because Hatshepsut was the only woman who was a pharaoh, right? So she's super, super, super important. She was one of the few women who governed, who reigned in Egypt, who were the pharaoh. Okay, so this is very important so everyone can know that. Okay, now that we saw the Karnak temple, let's go to another place. Let's eat shawarma for lunch. We're going to have lunch and let's eat shawarma. And they ate, and shawarma everyone liked because shawarma is just so good. Even Nefertiti ate. She said, "Guys, shawarma is my favorite food." And after eating shawarma, they went back on their journey, and Nefertiti said, "Now we're going to the Nile River." Do you know how important the Nile River is? And there they went to the Nile River, one of the biggest rivers in the world. Some people say that the Nile River is the biggest one, but a lot of other people say that it's the second biggest river in the world because the Amazon River is the biggest one. Anyway, what is sure is that this is the biggest river in Africa, okay? And the second in the world. People from Sudan, Ethiopia, Egypt, Rwanda, Uganda, Tanzania, Congo, Burundi, they all live close to this river, right? This river crosses all these countries. And 90% of the population of Egypt lives close to its borders, live close to the borders of the Nile River, right? This river helps them to have electricity, right? And fishing and farming are very important traditions in Egypt who are alive until nowadays. And since the ancient Egypt, so this is something that the Nile River offers for the Egyptian people. Then Ariel looked at 11 and said, "Remember, we wanted to know if there was anything from the past, from ancient Egypt, that is still alive today. And there is fishing and farming. That's cool." Then Nefertiti continued. There's also a very huge biodiversity. There's a tropical vegetation here.
there is the Nile crocodile, which is one of the biggest in the world. Beware of the Nile crocodile. It's huge. There's also, there used to be floods, right? So the river would flood, there would be floods, and this would help the ground to be fertile, okay? And it was sacred, right? They thought that it was a gift from God. Something really important. There's something really important I'm going to tell you now. The Egyptian people from ancient Egypt, they were the first ones that adopted the 365-day calendar. 3,000 years before Common Era, before Christ, let's say, they adopted the calendar that had 365 days like ours today. So 11 look Ariel, another thing that was adopted in ancient Egypt that we still have nowadays. Wow, that's cool. That's really nice. And also, said Nefertiti, this river is mentioned in the Bible, right? Moses talked about the Nile River. Okay? When Nefertiti was talking about all these informations, something happened to Snow White. She fainted. Ugh. Then everyone got desperate. Oh my gosh! Snow White fainted. What happened? Oh my goodness, who can help you? Then Nefertiti said, well, guys, I don't know what we can do now that she fainted. But look, there's a girl over there. Let's call that girl. Hey, girl, come here. And the girl came. And she said, oh my gosh, what happened to you, girl? Then 11 looked at her and said, aren't you Charlie D'Amelio from TikTok? She said, yes, that's me. I'm Charlie D'Amelio. But let's help your friend. Doesn't matter who I am now. And they said, wow, that's nice. Oh, but okay, let's help her. Then Charles D'Amelio said, I think I know what happened. Did you go to the Tutankhamun's tomb? And everyone said, yes, we went there. And she said, I know what is it, said Charlie D'Amelio. It's the curse of Tutankhamun. No one can go there, because if you go there, there's a curse that makes your life really worse. So there's even a poison, a green poison there. So, but don't worry, Snow White. We're going back there. We just need to go back there. We must go back there. Nefertiti said, but today it's closed. Alright, I'll help you guys here to take care of Snow White, and maybe we can go there tomorrow. Okay, but the problem is that you went to the Tutankhamun's tomb and he doesn't like it. So 2 hours later, they were there enjoying the Nile River, and Nefertiti said, alright guys, now it's time so we can go to Khan al-Khalili. Let's go. And there they went to Khan al-Khalili. Khan al-Khalili is a very nice place. It's a very nice street market, right? It was built in the 14th century. Okay, there you can find a lot of spices, a lot of weaving, a lot of traditional things, a lot of smells, a lot of colorful traditions, perfumes, antiquities, and even gold you can find there. Okay, and they were amazed with the colors of Egypt. How many colors there were! Everything was colorful. Everything was beautiful. They were amazed with all of that. And there is even a cafe. Said, let's go to this cafe Al Fishawi, which is the oldest cafe in Egypt. And there they went and they ate
macaroni bechamel. And they ate Veter Michel Tet. And she said, all right, now I'm going to take you to a place called the Karnak Temple. What? He said, but we went to the Karnak Temple. We already went there. Then Nefertiti said, but now it's almost night, and I'm going to show you something really nice. When they arrived in the Karnak Temple, they could see the Milky Way perfectly from the Karnak Temple, and they said, oh my gosh, we just studied a lot about the Milky Way, the universe, galaxies, and now that we are here in Egypt, we can see the Milky Way. This is amazing. And this is the end of our story. Então, esse foi o fim da nossa história. Essa foto é real, tá, gente? Opa, deixa eu voltar aqui. Essa foto é real. Realmente é a Milky Way que dá pra ver lá do Karnak Temple. Eu até assustei. Eu falei, caraca, será que eles sabiam disso quando eles fizeram a unidade? Uma unidade do universo, a outra do Egito. Não, na verdade não é do Egito, né? Era tradição, então eles não sabiam. Mas achei muito louco. Dá pra ver sim. Essa foto dá pra mostrar. Tem duas tarefinhas, 15 minutinhos de oceano e Student Book 78, 79, né? 78 a gente já fez uma parte. Gente, se joga no mar, velho. Se joga no mar, por favor, vamos lá. Vamos aprender inglês. Eu sei que você vai se jogar no mar porque você sabe da importância disso para você aprender inglês, né? Só entende inglês quem ouve inglês e só fala inglês quem entende inglês. Vamos lá. Só fala inglês quem entende inglês. Só entende inglês quem ouve inglês. E você ouve inglês, então você vai entender inglês. Então você vai falar inglês. Isso aqui a gente já fez, né? No number 7, você vai colocar What about you? Complete the sentences about you and your family. Então você vai ver esses verbos teaching, cooking, helping, taking photos e reading. Né? Ensinar, cozinhar, ajudar, tirar fotos, ler. Você vai fazer frases sobre você e sobre a sua família. Teaching is, tanana, tanana, cooking, tanana. Fazer frases sobre você e sua família com esses verbos. E no number 8, complete the conversation, complete a conversa. Grandpa, did you listen to music when you were a kid? Yes, I did. Você vai pegar isso aqui e você vai transformar num gerundão. Então você vai colocar o ing. Listening to music was one of my favorite hobbies. Did you go to the movies? Of course, I went every Sunday. Pega esse, transforma com ing e manda pra cá. Certo? Então, você ouvia música quando você era criança? Sim, sim. Ouvir música era um dos meus hobbies favoritos. Entendeu? Você vai fazer isso aqui. E é isso aí. Essa foi a aula de hoje. Thanks for watching. Ó, esse é o chamadinho, então. See you soon.